No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como eu consegui parar de beber, o que eu fiz para conseguir chegar até esse ponto e vou te mostrar como que minha vida melhorou, no mínimo 100 vezes depois que eu parei de beber. E caso seja esse o seu objetivo também, como que você pode aplicar na sua vida e parar de vez de consumir álcool. E eu acho que um bom ponto da gente começar é eu te explicar como que foi minha trajetória até chegar até aqui, porque eu acredito que terão muitos pontos em comum entre a minha história e a sua. Eu comecei a beber por volta de quando eu tinha 13, 14 anos, foi a primeira vez que eu tomei um golezinho assim, e eu fui aumentando à medida que o tempo foi passando. E naquela época, o meu objetivo com o álcool era quebrar a timidez, quebrar essa tensão de conhecer pessoas novas, esse medo de não conseguir dançar, esse medo de não conseguir aproveitar uma festa. A principal força motriz que me motivava em direção ao álcool era para quebrar a timidez. E isso foi aumentando ao longo do tempo, eu fui me acostumando, ou seja, eu fui bebendo cada vez mais. E com 17 anos eu saí de casa e fui estudar em uma outra cidade, uma universidade federal muito famosa, que é de Viçosa, muito conhecida pelas suas festas. E assim, curti demais, zoei muito, aproveitei demais. Só que no fundo tinha algo que me incomodava, porque eu tinha aumentado a quantidade de álcool que eu estava bebendo, tomando cerveja, estava bebendo gole em todas as festas. Eu bebia antes de ir para uma festa open bar, para você ter noção. E aí também eu utilizava outras coisas também, mas eu acho que não cabe nesse vídeo. E aí chegou no ponto que eu estava sendo consumido pelo álcool e não consumindo álcool. E eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade também de poder expressar a sua insatisfação com a forma que está conduzindo a vida em relação ao álcool. Eu tive a dificuldade de parar de beber no primeiro momento, porque todas as minhas amizades giravam em torno, oh, vamos sair para tomar uma, vamos no boteco, vamos na festa. Lógico que tinha outras interações além dessas, mas as principais eram essas, vão encontrar sexta, vão encontrar sábado. E eu tinha esse medo de parar de beber e perder essa amizade, ficar meio que sozinho no mundo. Eu vou te explicar daqui a pouquinho que isso aconteceu de certa forma, mas eu não estou sozinho no mundo e eu vou chegar no ponto de como que minha vida melhorou no mínimo 100 vezes. E aí eu tomei essa decisão, porque é muito caro beber, realmente é muito caro. Se você botar na ponta do lápis, colocar no papel e fizer as contas, fazer as contas, eu bebi isso na sexta, isso no sábado, isso no domingo. Custou isso, isso e isso. No final do mês, você vai ver que é realmente um dinheiro que você poderia investir em outras coisas, fazer um curso, comprar uma roupa para você, fazer um passeio, fazer uma viagem. Enfim, é algo que onera muito financeiramente. Independentemente da quantidade que você for consumir. Porque se você for num bar que precisa pagar para entrar, você vai ter que pagar essa entrada, pagar a bebida e uma comida e algumas coisas mais logo depois disso. Então eu precisava reduzir esse gasto financeiro e também eu estava com uma tristeza muito grande emocionalmente falando. Eu tinha uma dor aqui dentro. E eu utilizava o álcool de certa forma para fugir dessa dor. Então, no primeiro momento eu usava para quebrar a timidez, para conseguir conhecer pessoas novas, para conseguir dançar numa festa, trocar ideia com a galera, realmente me divertir. E no segundo momento era para tampar essa dor que no fundo durante a semana, quando eu estava sóbrio, ficava aquela dorzinha, né? Nossa, não, mas a vida é tão chata, tão pacata. E chegou no ponto que eu desenvolvi uma depressão, eu estava muito triste, estava com pensamentos suicidas, e eu tive que tomar uma decisão. Ou eu mudo de vida, ou realmente eu vou terminar a minha vida. E aí, nesse ponto de subida de vida, eu decidi parar de beber também. Falei, cara, eu quero ter essa experiência de não beber. E detalhe que eu não falei, eu cresci num ambiente com familiar. Eu cresci minha vida toda falando assim, eu não vou beber. Eu jamais, olha o que o álcool faz com a pessoa. Olha o que o álcool faz com uma família. Eu já fui no Alcoólicos Anônimos, já fui no Al-Anon, eu estou me expondo, não estou expondo as pessoas que tem lá, então tá tudo bem. E realmente o álcool tem um potencial muito grande de destruir pessoas, destruir vidas e destruir famílias. Muito grande. Está inerente nele. Você não precisa mensurar dentro de você, é só olhar para fora. O que faz no trânsito, o que faz com famílias e pessoas. E não estou julgando, porque eu já passei muito nessa trajetória. Eu estou expondo vulneravelmente o que aconteceu comigo para poder te apoiar na sua jornada.
E aí, nesse período que eu parei de beber, eu comecei a descobrir várias coisas dentro de mim que eu não tinha conhecimento porque elas estavam adormecidas ou estavam sendo, como é que eu posso dizer, tampadas. Sabe, meio que colocar uma tampa assim na panela para você não olhar o que tem dentro. E aí eu vi que eu tinha muita tristeza devido a vários eventos que aconteceram na minha infância, principalmente com esse familiar que tem o alcoolismo, né, como presente na vida dele. E aí eu precisei olhar para dentro e tirando essas dores. E eu parei de beber, eu tinha que olhar para essas dores de forma sóbria. Encarar o medo, encarar a dor, sem fugir delas. Não foi um processo fácil, mas foi um processo necessário para chegar até aqui hoje, para conseguir apoiar pessoas na cura emocional delas, na organização mental, para que elas consigam construir uma vida muito mais equilibrada e feliz. E aí eu tive altos e baixos. Isso eu tinha parado de beber com 19, 20 anos. Voltei a beber algumas vezes, parei de beber algumas vezes. Voltei algumas vezes, parei algumas vezes. E nesse meio termo, eu sempre trabalhei a minha timidez. Eu ia conversar com pessoas sóbrio, 100% sóbrio, em festas, fora de festas. Eu encontrava com a pessoa na fila, no supermercado, já conversava. E eu fui trabalhando essa timidez e foi tornando algo natural dentro de mim. E essas emoções que eu tinha reprimidas do passado também, eu fui trabalhando. Eu tive essa oportunidade de apaziguar, de fazer as pazes com o meu passado, de realmente estar em paz comigo mesmo. E um passo fundamental que eu dei foi não beber. E aí eu fui subindo e descendo algumas vezes. Hoje eu tenho 27 anos. Eu não bebo. E eu vejo que a minha vida é muito mais equilibrada emocionalmente, mentalmente e, de uma forma geral, fisicamente, muito melhor. Muito melhor. Porque o álcool, ele intoxica seu fígado, intoxica vários outros órgãos, ele faz você perder a sua consciência. Ah, Rafa, mas eu bebo só 3 latinhas. Beleza, você vai na festa no sábado, no domingo, no churrasquinho, e aí você vai somando isso, acaba que isso te prejudica financeiramente, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E quando eu parei, uma coisa muito, muito legal que aconteceu é várias pessoas chegavam até mim e perguntavam: Rafa, por que você parou de beber? E aí eu perguntava para elas: por que você bebe? As pessoas não conseguiam responder. É porque eu gosto. Mas no primeiro momento era que travava a mente. Pouquíssimas pessoas que eu conheci na vida realmente gostam pelo sabor. Eu tomo um copo e estou satisfeito. A maioria toma de forma inconsciente. Pode ser que esse seja o seu caso ou não. Mas existe muita propaganda que favorece o consumo de álcool. Muita, muita. Eu cresci a vida inteira vendo que álcool, principalmente cerveja, igual a diversão. Se você não consome álcool, você não se diverte. Se você não consome álcool, você não consegue interagir. Isso não é verdade, eu sou prova viva disso, estou compartilhando com você. Mas eu vejo poucas pessoas falando: não beba, leve sua vida de forma sóbria. Nem vinho, nem cerveja, nada. Água, suco, seja 100% sóbrio. E essa é a minha campanha. Porque se você quer ter uma vida, que eu estou te falando, emocionalmente equilibrada, mentalmente organizada, fisicamente saudável, eu te sugiro, aí eu já estou colocando a minha opinião, que você experimente ficar sem o álcool. Trabalhe suas emoções, se pergunte por que você bebe, para que você bebe. Porque quando você tem esses objetivos mapeados, você consegue trabalhar na causa raiz. Você consegue identificar o que está te gerando essa vontade de beber e aí você consegue parar porque você já tampou esse objetivo anterior. Você já supriu essa necessidade que você tinha dentro. E eu falei com você que eu tinha medo de perder o círculo de amizades. De certa forma, ele mudou muito. Mudou muito. As pessoas que permaneceram na minha vida aprofundou muito a relação e as pessoas que não permaneceram saíram. Mas eu consegui entender onde que eu realmente queria me conectar com as pessoas, onde que fazia sentido para mim ter uma relação com a pessoa de forma duradoura, seja para amizade, seja para relacionamento. Caso você esteja experimentando alguma dificuldade, você para e volta, para e volta, para e volta, eu sugiro que você busque ajuda. Alcoólicos Anônimos, vai no psicólogo,
faça uma terapia com um terapeuta holístico, busque alternativas. Atenda esse objetivo que você tem dentro de você de forma consciente e não vai ser fácil. São altos e baixos, mas eu garanto, estou olhando para você aqui agora, que você tem um potencial 100% puro, forte e corajoso de levar uma vida 100% íntegra e sóbria. Eu acredito em você. De verdade. E você consegue. No começo, eu não tive uma pessoa que fez isso por mim, olhou e falou isso. Somente pessoas que me apoiaram, mas de certa forma, mais ou menos, ali e outra aqui. Mas eu estou olhando no seu olho e te falando, você consegue porque eu consegui. Beleza? Se esse é o seu objetivo, leve uma vida 100% sóbria. Se você conhece alguma pessoa que está com dificuldade, compartilhe esse vídeo, envie diretamente para ela no WhatsApp, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que possam se beneficiar dessa mensagem. Beleza? Se ficou qualquer dúvida, quer saber um pouco mais da minha história, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em te responder. Beleza? Eu acredito em você. Beijão.